9 de julho de 2021. Sexta-feira, Reverendo Carlos Alberto Zolandec falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, para o nosso encontro semanal pelo pão de cada dia. Seja bem-vindo, meu querido, meu amado, meu irmão querido, para essa reflexão de hoje, dessa sexta-feira, onde temos a grande oportunidade de estarmos falando sobre o nosso Mestre, Senhor Jesus, sobre nossa vida, vinculando então todo o sucesso nosso, todo o nosso entender da vida através da Santa Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, que Deus os abençoe, que seja profícuo, que seja de proveito esse momento em que juntos nós vamos estar agora em torno da Palavra, na reflexão da Palavra do Senhor para os nossos dias atuais. Aliás, temos que trazer agora, levar em conta que estamos vivendo nesse período, a nossa vida, ela deve ser avaliada dessa maneira pela sua importância, e vivemos nesse tempo. E temos que dar conta à humanidade, a Deus, das nossas ações, e assim buscando todo o recurso necessário para bem compreendermos e não simplesmente passarmos a vida, mas compreendermos e tirarmos o maior proveito possível, compreendendo segundo o propósito de Deus. Quero apresentá-lo em oração, quero que você esteja sendo abençoado de todas as formas possíveis. Senhor Deus Todo-Poderoso, um grupo se reúne de uma maneira tão simples e tão objetiva. Estamos aqui reunidos para falarmos a respeito de nossas vidas, a respeito desta ligação, a respeito desta intimidade, a respeito desta nossa condição de seres humanos, para que tenhamos a plena consciência do nosso Pai, de todas as coisas que envolvem a nossa vida. Que não tenhamos a nossa vida como uma coisa unicamente pessoal e vazia e separada do restante, sabendo que há um Pai, Criador de tudo e de todos, sabendo que há instruções para nós no seu livro sagrado que Ele nos deixou e no Santo Evangelho, e por isso aqui estamos, para que tenhamos compreensão e nos posicionemos de tal maneira que tiremos o melhor proveito possível de tudo e assim agrademos segundo os propósitos de Deus para a nossa vida, nossos dias, em nome de Jesus o agrademos, amém. Bom, meus queridos, estamos falando pelo pão de cada dia. Essa tarefa de vivermos, que deveria ser uma coisa tão natural, mas que se complica no decorrer do tempo, à medida que crescemos, à medida que avançamos em nossos dias, parece ter um adicional aí complicante a cada momento. Parece que surge do nada complicações, problemas, e por vezes a vida de muitas pessoas ela é inteira complicada. Então, certos de que não é esta a vontade de Deus, certo de que se tem alguém errado, descolocado somos nós, se alguma coisa de errado está acontecendo, não é Deus que concebeu, tem a ver muito mais conosco do que com Deus. Então, neste afã de descobrirmos isso, é que vamos caminhando, vamos buscando entendimento, e esta é a proposta nossa de reflexão. Quando esse título do nosso encontro é o Pelo Pão de Cada Dia, significa dizer que é a nossa própria existência. E significa dizer também que nós temos que nos alimentar para nos mantermos vivos, algo nos alimenta. E nós, quando escolhemos esse alimento certo, temos um crescimento muito melhor, proveitoso, saudável. Porque ainda que você não faça nada, a tua vida irá se cumprir. Mas aqueles que fazem benefício, aquele que busca, aquele que procura, aquele que se desenvolve, naturalmente tem uma condição melhor de vida. E é isso que nós queremos falar, é isso que nós queremos aqui tocar nesse assunto, para que nós comecemos a nos conectar com o Ser Criador, com Deus, com o nosso Pai, para que não nos sintamos isolados ou não nos façamos agora isolados como nós aqui, Deus em algum lugar, uma separação que não deve haver, não pelo menos dentro da palavra. O aproximar-se de Deus cumpre a nós através das nossas atitudes. Aliás, aproximar-se de Deus, exatamente aqui a Bíblia nos ensina isso. Como
nós reduzimos essa distância nossa de Deus? Como nos aproximamos mais do Pai? Então o Senhor Jesus vem e nos ensina tudo o que nós necessitamos. Mas quando nos separamos de Deus, nos separamos de coisas fundamentais. Não há como ser feliz estando longe do Senhor. Se distanciando de Deus e da luz, mais treva e escuridão eu vou enfrentar, e mais dificuldade, e mais sofrimento, porque eu vou para o lado oposto. Agora, tendo em vista essas pessoas que sofrem muito e parece não ter conserto, ou não tem explicação, ou não lhes vem à mente o motivo pelo qual isso acontece, é que nós exercitamos então e buscamos aqui, através da palavra de Deus, a resposta certa, verdadeira, real, para que nós possamos então nos conduzirmos de maneira diferente, possamos mudar o rumo das nossas vidas para melhor. Então, que todos possam estar tirando o proveito, o bom proveito de tudo que nós possamos estar agora buscando a cada momento esse encontro. Meus irmãos, é a coisa mais natural viver. E claro, fomos criados para vivermos, embora que há um período em que nós deixamos a vida. Mas enquanto vivos, deveríamos estar provando do melhor. Parece isso agora ter sido instituído por alguém de que devemos sofrer. Isso antes são escolhas que nós fazemos. São distâncias que nós tomamos da realidade, da verdade. Quanto mais longe da verdade, mais confuso eu fico. Quanto mais longe de Deus, mais na escuridão eu estou. Então, tomando como base isso, para ser bem simples, o que vamos fazer é nos aproximar da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Vamos nos aproximar da luz, vamos nos identificar com Deus e com seus propósitos, e vamos nos alinhar agora aos nossos dias, que não tem que ser dias de tormentos, de sofrimento. São dias de lutas, mas não necessariamente tem que ser dias de sofrimento. Então há um parecer bastante peculiar que certas pessoas dão em relação à vida, acham que vieram para sofrer. Confundem desafio, luta com sofrimento. Não, você pode estar lutando, desafiando, e ao contrário. Isso pode ser prazeroso para você, ainda pode ser de uma grande valia, e normalmente é. Agora, se você luta, sofre, ou melhor, se o sofrimento faz parte das suas lutas de maneira constante, ou porque você não as vence, ou porque você é derrotado sempre, ou porque você tem medo, ou porque você não está preparado, então aí são fatores que envolvem a tua condição dentro do plano de Deus. Temos que nos preparar, a verdade é essa. Temos que nos alinhar, temos que nos adequarmos. A criança nasce perfeita e vai crescendo e vai deixando então aquele tipo de alimento, e à medida que passa, vai se adequando à sua realidade atual. Por fim, vai chegar a fase de criança, a fase adulta e aí por diante. E daqui a pouco vai estar, sim, diante das lutas como nós estamos todos. É um processo natural? É. O que não é natural, o que não é normal, é você colocar como uma verdade esse sofrimento que deve existir na vida das pessoas. Então, não vamos viver sem sofrer uma ou outra queda, não vamos viver sem, de vez ou outra, iremos ser feridos também no campo de batalha, mas nunca a ponto de sermos sempre derrotados. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Senhor nosso. Então, é preciso saber desta verdade e é preciso se alinhar a isso. Porque senão, do contrário, você acaba se convencendo justamente do que o inimigo quer que você se convença, que você é um derrotado, que você nunca terá chance e que você nunca vencerá. Eu vejo hoje o estímulo que o mundo tenta dar às pessoas. Hoje é muito comum incentivar as pessoas a serem vencedoras. Então há mais do que nunca hoje um esforço sobre isso. A qualificação é um exemplo típico disso. São oferecidos muitos cursos pós-graduação, são oferecidos muitas extensões de aprendizado, justamente para que você seja melhor colocado e tenha um nível melhor profissional, para que você seja melhor aceito no mercado de trabalho e para que você tenha sucesso. Assim também outros
tipos de ações são feitas como motivacionais, e isso tudo incentivando a você ter autoconfiança, você se confiar mais, para que você possa vencer, ou para que você tenha esta certeza da vitória, mais preparado. E eu digo que nisso, a princípio parece correto, mas há um engano, há um equívoco grande nesse momento que é cometido. E eu quero convidar você agora para que nós possamos desmascarar essa condição, possamos trazer à luz da verdade agora pelo Senhor, o que de fato está acontecendo, esse equívoco, essa mentira que o ser humano está vivendo nesse momento. Tentando ser melhor, ele está se chafurdando ainda mais num lamaçal, aonde, como tal qual uma areia movediça, quanto mais ele se mexe, mais ele se afunda, mais ele perece. Eu vou convidar você agora para estarmos lendo a carta que o apóstolo Paulo escreve, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, é bem simples e muito conhecido. Paulo dizendo a respeito, então, prevendo a sua morte, ele diz no versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Já está anunciando, está prevendo já a sua partida. Mas aqui o 7, que é uma frase impactante, uma frase um versículo muito comentado, muito divulgado, muito conhecido. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Obrigado, meu Jesus querido, por iniciarmos esta conversa nossa, essa nossa reunião, diante de uma verdade tão extraordinária, tão maravilhosa, diante de um homem que deu sua vida pelo Evangelho e que agora nos traz a vida pelas palavras e pelo Evangelho que proclamou. Que possamos seguir o bom exemplo e que possamos em tudo sermos mais que vencedores pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando Paulo diz, e repito novamente, todos nós comentamos vez ou outra, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É lindo, é maravilhoso repetir isso. Isso está em adesivos, isso está em campanhas, muitas está como cabeça em pregações, enfim, isso é muito divulgado. Agora eu quero perguntar algo pessoal, porque antes de mais nada aqui nós temos uma conversa, uma reflexão. Eu gostaria de perguntar a você, que você agora se responda intimamente, que você esteja agora em reflexão pessoal e possa se responder a si mesmo. Você considera Paulo um vencedor? Você considera o apóstolo Paulo um homem vencedor na sua carreira, na sua luta? Você, além do que você sabe dele, mesmo ele sendo levado a prisões, mesmo ele apanhando, sendo açoitado, mesmo ele sendo martirizado, perseguido, humilhado, você considera o apóstolo Paulo um vencedor? Porque é exatamente nisso que ele está comentando, ou ele está pedindo, se nós também concordamos. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É como se, conversando conosco, ele dissesse, o que você acha? Você acha que eu fiz certo? Você acha que eu sou um vencedor? Você acha que eu parti deste mundo com vitória? Agora se pergunta, mas por que estamos falando agora da provável vitória ou não, questionando se há vitória ou não de Paulo? Primeiro porque pelo pão de cada dia nós somos vitoriosos a cada momento. A cada momento nós estamos vencendo, estamos lutando, estamos sendo vitoriosos, estamos vencendo o nosso tempo, estamos vencendo nossos desafios. Mas Paulo resume agora em termos de uma vida toda onde grande parte dela ele foi perseguido, ele foi machucado, ele sofreu as consequências dos maus tratos dos seus irmãos, das suas perseguições. Porque é importante nós sabermos para você também que conceito você tem de vitória. Porque quando nós falamos a vitória para o cristão e falamos a vitória para o mundo, ele pode ter aí um abismo entre uma coisa e outra. Para o mundo, ter vitória pode ser o fato de você ter dinheiro, você bem sucedido em determinada área.
Para o cristão, o ser bem-sucedido é cumprir segundo a vontade do Senhor. Então agora começa justamente uma das coisas que mais assusta as pessoas que vêm a seguir Jesus. O que é vitória para Jesus e o que é vitória para os seguidores de Jesus. Jesus não tinha e jamais teve nenhuma dúvida quanto ao que ele estava conquistando, o que ele estava nos entregando. E nós não podemos ter dúvida quando nos intitulamos ou pretendemos ser cristãos, seguidores do Senhor Jesus. Porque senão esse conceito de vitória, essa coisa vai ficar meio estranha. E você não sabe para onde ir, e você com o pensamento no Senhor e a cabeça no mundo, ou vice-versa, você vai ter problemas sérios. E é por isso que pessoas inteligentes estão confusas. É por isso que pessoas que professam a fé no Senhor Jesus também estão mal resolvidas. Ora, gente, deveria haver uma situação muito diferente daqui hoje há, ou duas pelo menos. Se você está bem, está no mundo e você acha que está correto, se você tem a vitória do mundo, quer ela ancorada no teu lado financeiro ou ela presa a qualquer circunstância que você julga ali sucesso, então você deveria ser feliz. Você deveria ter a felicidade, ter alcançado a felicidade pelo fato de você ser aquele vencedor. Mas agora, se você é um vencedor em Senhor Jesus, tendo ou não o dinheiro, você deve ser uma pessoa bem resolvida. O fato é que nós vemos pessoas no mundo com dinheiro, pessoas com capital, pessoas bem posicionadas, pessoas eminentes, pessoas famosas, ilustres, reconhecidamente pela sociedade, seja científica, seja a sociedade normal, enfim. O que acontece? Ricos, poderosos e tristes, infelizes, problemáticos. Agora você encontra também dentro das igrejas muito crente professando a fé no Senhor Jesus e mal resolvido. Mal resolvido porque ele não atinge um patamar que queria, porque às vezes ele se compara inclusive com as pessoas do mundo que não fazem o sacrifício, o que ele acha, e vivem muito bem. Por que que eu tenho restrição e ele não? Por que que se eu me desenvolvo 10, ele se desenvolve 15, 20? Se eu dou um passo, ele dá 2. Por que essa diferença? Porque eu não alcanço o mesmo ritmo de crescimento do que o outro, por exemplo. Então isso é um crente mal resolvido. É um crente que ainda não sabe o que é de fato essa concepção de vitória. Porque Paulo foi um homem perseguido. Paulo sofreu açoites, prisões, maltrataram Paulo. Portanto, foi martirizado no final da vida, o apóstolo Paulo. Então ele é um vencedor, será? Porque para que nós iniciemos ou continuemos a nossa caminhada agora, eu falando de vitória, e você entendendo vitória como uma outra coisa, com uma outra percepção, com uma outra ideia, com uma outra definição, pode ser bastante complicado. Então vamos afinar e vamos ver se estamos falando a mesma linguagem. Vamos ver se a nossa fala, ele se junta com o nosso sentimento, ele pode se alinhar com o nosso sentimento, com o nosso desejo, pode adequar tudo e todo um conjunto seguir, agora certo de que está caminhando para a vitória. Paulo então, anunciando a sua morte, ele anuncia que a sua vitória. Mas lá nós vamos ver também, no livro de São João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenham calma, eu venci o mundo. Então Jesus venceu o mundo. Então agora Paulo anuncia ali também que combateu o bom combate. Não diz claramente, mas nos deixa a impressão de ter vencido. E aonde nós estamos hoje? Você é um vencedor? Você sabe o que é ser vencedor? Então agora vamos voltar para que você veja, não quero entrar de uma forma aí filosófica, vamos entrar agora, vamos voltar um pouquinho na história, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17, quando de repente os filisteus estão em guerra contra o povo de Israel, quando Saul é o então rei, o primeiro rei de Israel,
E agora os filisteus estão com aquele exército tremendo ali na frente e chamam para guerrear, mas eles nomeiam o homem mais forte de cada exército para que venham combater. Vocês conhecem a história. E ali então eles vão nomear quem? Nomeiam Golias, um homem de 2,75 m ou 2,95 m, como alguns dizem, outros 2,75 m, um homem gigante. E agora do lado de cá, todo mundo com medo, o povo de Israel, todo mundo com medo, o próprio Saul, que era um homem de uma beleza e de uma estatura além do normal. Saul, como é que eu posso dizer, ele se destacava entre os outros porque tinha uma estatura mais privilegiada, embora elegante, embora não como o gigante Golias, mas estava ali, a sua estatura era a estatura de rei. Foi um dos componentes favoráveis na escolha dele, inclusive a beleza, a estatura dele e tudo mais. Então foi um homem escolhido por excelência também. Mas esse homem agora se esconde, e esse homem agora não se vê na capacidade de lutar com um gigante escolhido pelos filisteus. Mas Deus agora permite que venha lá um cuidador de ovelhas, que venha lá um menino que não aguenta nem com a armadura que vão dar para ele. E como é que abriu-se passagem, como é que se deu passagem para aquele menino ir lutar? Ninguém sentiu vergonha, ninguém sentiu constrangimento, ninguém sentiu naquele momento, tomou aquilo como estranheza. Que esquisito, né? Os soldados abrirem passagem, tentarem colocar uma roupa num menino, um moleque que vai lutar com um gigante, uma roupa que ele nem podia com a roupa, nem conseguia, não conseguia segurar as armas, porque era franzino, era pequenininho. E agora vai lutar com um gigante, quase 3 metros de altura, forte, em tudo dava mais de 150 quilos que ele carregava de armamento, escudo e tudo quanto é coisa. Pensa o tamanho do homem. E agora então, por que eles abriram esse caminho tão certos? Ou por que não se envergonharam a ponto de dizer como que vai esse menino? Tanto que o gigante diz, me chamaram para lutar com um cão? Ou com cães? Ou com um homem, com um guerreiro? Então agora nós vamos começar a traduzir um pouquinho isso para esse nosso tempo atual. Vamos tomar, não que essa seja a mensagem principal da Bíblia nesse capítulo, mas ela se empresta sem dano à palavra de Deus, sem desvirtuar também, e nos ajuda sobremaneira, dentro do próprio tópico que nós estamos. Ora, meu querido irmão, aquele exército de filisteus é o exército que você enfrenta de problemas diariamente. Um exército se coloca a cada manhã te desafiando, a cada dia, a cada período. Você tem ali aquele exército que é um exército tremendo, grandioso, a todo instante. Esse é o exército dos filisteus que atacava, que estava em guerra há tempos já, que perseguia então o povo de Israel. Então esses são, digamos, os nossos inimigos, mas não são os simples acontecimentos em nossa vida. Não é uma simples doença, não é um simples acidente. Isso é um exército em pé lutando para te derrubar. É diferente. Então quando nós olhamos o exército dos filisteus, que agora afronta o povo de Deus, esse exército, ele é o inimigo do povo de Deus. Ele não é, como eu já disse, um mero acaso. Ele está destinado a vir humilhar, derrotar, aniquilar o povo de Deus. E eles queriam o povo de Deus tão cativo que eles disseram, vamos nomear o mais forte dos nossos para lutar contra vocês. Mas agora você lembra da história que eu disse. Por que o rei Saul, o próprio Saul, relutou, mas abriu espaço para que o pequeno Davi fosse lutar? Eu imagino que esse momento foi um momento assim, de muita estranheza. Como é que homens, arqueiros, homens trabalhados ali na guerra, no exercício diário, agora abrem espaço para um jovem? Porque nem os irmãos de Davi queriam ouvir Davi.
Quando Davi foi conversar com os irmãos e levar comida para eles, eles tocaram ele, trataram ele mal. Quer dizer, ele era considerado um pirralho, um moleque, porque ele não tinha nem estatura de homem. Então eles não deram credibilidade a ele. E não dava-se, porque no tempo, na época, os mais velhos eram respeitados. E eles tinham que ser respeitados, sempre o mais velho. Agora o moleque vem ali e rompe e diz, eu vou lá tratar esse homem. Mas que experiência você tem de guerra, meu querido? Que certeza você tem? Qual é a experiência? Então, experiência é diferente de certeza. Davi não tinha experiência de guerra, não tinha experiência de armas. Davi não tinha essa expertise, ele não tinha essa formação na arte da guerra, mas ele tinha uma certeza. Vocês lembram quando eu disse a princípio, agora há pouquinho, que o mundo nos incentiva. O mundo hoje, ele nos ajuda a sermos melhor. Ele proporciona cursos de extensão, cursos de pós-graduação, cursos de capacitação. Ele está a todo instante colocando as pessoas, condições das pessoas se acreditarem e mais, do ser humano acreditar em si mesmo. E aí está o erro. Quer dizer, acredite em si, acredite, você pode. Inclusive usando a Bíblia. Os cursos motivacionais, os cursos de neurolinguística e todo o aparato que existe hoje, pesado, uma mídia pesada trabalhando em cima disso, prometendo tornar você um vencedor, prometendo tornar você um guerreiro que vai enfrentar ali exércitos. Então hoje você sai para o mercado de trabalho com alguns chavões. Eu lembro que durante tempos, assim, conforme passa o tempo, cada tempo tem a sua forma de dizer. Um chama de mordedor, outro chama de cachorro louco, outro chama de... Então, uma forma pejorativa é dizer que você sai feito doido em cima do teu espaço, ou do teu concorrente, ou da tua luta, ou para vencer, ou para... Então, há muitos jargões assim que se notabilizaram, mostrando predadores. Empresas chegam a colocar saco de pancada para que você fique dando porrada ali naquele saco de pancada, dizendo que aqueles são os desafios teus. Então há toda uma psicologia, há todo um trabalho neurolinguístico, se transportar, dar frases de efeito, você se autodominar, se auto-intuir. Então você fica naquela loucura e acaba como quem programando o robô. Você está se programando dentro dessa metodologia moderna de tornar você um super-homem, com a vantagem ou com a certeza de que você vai vencer. Então, claro que o homem tem que crer em si. Claro que o homem tem que ter uma autoestima alta, elevada. É lógico que o homem precisa disso, mas ele não pode parar só nisso. Ele não pode estimular só o seu lado humano, porque essa luta que você enfrenta, ela não é somente humana. Ela não é uma luta somente de conhecimento. Ela envolve mais. Ela envolve muito mais. E uma pessoa despreparada, que agora se tornou um emergente, se tornou uma pessoa rica, por vezes ele cai na bebida, por vezes ele cai na festa, cai na prostituição. E quantos, vamos dar um exemplo, próprios jogadores de futebol, que ficaram ricos e se acabaram na prostituição, na noitada. Quantos artistas, quantos empresários, quantas pessoas que achavam que ganhar dinheiro era o grande desafio, achavam que passar num concurso era a grande vitória. Quantos que por passarem no vestibular, então saem festando e fazendo loucura como se já tivessem concluído os seus cursos e tendo aproveitamento dele. E na verdade, às vezes nem se formam, e às vezes quando se formam nem usam o seu curso, e às vezes quando usam mal e porcamente. Então, muito equívoco nisso. Porque nós pensamos que estamos enfrentando uma coisa à nossa altura e não é. Não é. Então a causa de muito fracasso no lado profissional, inclusive, no pão de cada dia, porque nós perdemos tanto se somos filhos de Deus.
Por que que nós somos ensinados a crermos em nós, ou crermos numa força superior e tudo? Por que que nos é dito a todo momento esse tipo de coisa? E por que que nós não damos prova disso? Por que que nós temos crente desalinhado? Por que que temos crente na berlinda? Por que que temos ali crente lanterna? Por que que o crente está dando tão mau exemplo? Por que que o crente não está com a vitória na mão? Por que que o crente não está com um sorriso? Não está trazendo a vitória completa dentro da sua harmonia? Eu estou feliz por dentro, com alegria. Eu estou feliz dentro do que eu faço. As pessoas estão contentes comigo. Ou eu estou vencendo. Por que não há um conjunto? Porque tudo tem um preço alto e um preço dramático até se pagar. Então esse estímulo que está dando, que o mundo está emprestando, para que você se sinta mais, ele acaba te estressando e acaba fazendo com que muitos empresários, muitos profissionais liberais, muitos estudiosos fiquem decrépitos, ou fiquem exaustos de trabalhar, ou fiquem estafados, estressados, doentes, porque lhes tira a energia vital, lhes tira o melhor da sua vida, lhes tira a juventude, lhes tira o melhor do seu sabor. Quando o paladar é mais ativo, ele deixa de comer para trabalhar ou para estudar. Quando ele tem mais vigor, ele negocia esse vigor. Quando ele tem, afinal, ele está na plenitude da sua juventude, da sua força, ele desperdiça, ele joga fora, ele compromete com compromissos que tendem a ele pensar que irão fazê-lo feliz. E naquele momento, voltemos lá a Saul. Saul tem que abrir passagem, manda vestir a roupa naquele menino. E o menino diz: melhor me tira isso, porque eu não consigo nem me mexer. Mas existe uma coisa que fez com que Saul, quando estava tentando argumentar que ele não conseguiria vencer, houve uma coisa que aquele pirralho, aquele menino disse, e que não só Saul percebeu que ele acreditava no que ele disse, como também Saul acreditou. Foi aquele momento que talvez de maior vitória para Saul, até foi admitir a sua falta de fé, a sua falta de conhecimento verdadeiro de intimidade com Deus. E quando então ele argumentava e perguntou: por que você acha que vai vencer, eu tendo guerreiros aqui? Por que você, sendo um menino, acha que vai poder combater um homem daquele tamanho? Daí ele diz: mas olha, quando eu cuido das ovelhas do meu pai, ali vem leão, eu toco o leão. Você vem um urso, eu saio em cima do urso. Eu já matei leão, já afugentei urso e as bestas feras. E quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Então aí estava toda a chave. Quem é esse incircunciso para enfrentar o Deus vivo? Então esse menino mostrou que ele tinha algo, que aqueles homens constituídos já suas vidas como guerreiros, como rei, como pessoas vitoriosas, como assistentes de rei. Eu imagino o medo que tinha na corte naquele tempo, daqueles que ficavam bajulando o rei e não podiam naquele momento defender o povo, não podiam se garantir. Eu imagino que todo mundo estava naquele momento, senão apavorado com a possibilidade de ter que representar o povo diante. Mas tudo que levou a representar e vencer aquela batalha não foi a experiência, não foi a força do braço, não foi a habilidade de guerra, não foram estratégias políticas ou estratégias de guerra, não foi então conhecimento na área profissional, foi um conhecimento de Deus, de quem a pessoa é. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Quem é? Então quando você enfrenta a tua luta diária, esse exército que ali está, esse exército nomeia um gigante para te derrubar. E quem é o gigante que nos derruba? Você acha que essa história ficou no passado? Você acha que essa história está lá, só se refere ao pequeno Davi?
e pronto, e para o povo daquele tempo, para ser repetida, e meramente isso, não. Esse exército é real na tua vida a cada momento. Esse exército você enfrenta a todo instante. E você leva para o campo. Por que nós estamos falando do campo profissional mais? Porque muitas pessoas já não vivem em suas casas. Eles vivem a maior parte do tempo dentro do seu trabalho. As pessoas já não conseguem se desligar do trabalho e ficam ali pensando, pai não brinca com o filho, mãe... O motivo pelo qual nós sabemos que o celular tem feito grande estrago na juventude, tem separado de uma maneira tremenda muitas crianças, especialmente jovens, crianças, é porque eles são abandonados da presença do celular, dos jogos, e os pais ficam ausentes. Porque os pais estão preocupados normalmente com o quê? Com o trabalho, com as dívidas. Então é uma forma de negociar a falta de tempo, as escolhas erradas. Estamos escolhendo errado, queridos irmãos. Estamos agora dispondo do nosso precioso tempo, estamos negociando com ele, estamos chafurdando no mar de preocupação. E nós nomeamos agora como pão de cada dia, não esse alimento espiritual, mas efetivamente o salário, a comissão, o dinheiro final do mês, a condição de pagar isso, aquilo, de viajar. Então partimos para esse campo, partimos para esse lado hoje, em que o ser humano está vivendo. Ele montou uma barraca e dentro do seu universo profissional ele tem uma barraca onde ele dorme, onde ele fica ali, às vezes é um estranho em casa. Vem para casa, mas vive o ambiente do trabalho. Por vezes a mulher diz, desligue um pouco. Por vezes o homem diz, pelo amor de Deus, você está uma pilha de nervos. O que é isso que está acontecendo? Então trazemos agora, já que nós estamos falando, porque o homem se martiriza, porque é uma coisa que ele nunca vence. Quando ele vence a sua luta profissional e passa a ter destaque, ou passa a ganhar bem, ou passa a ser bem reconhecido, bem assalariado, ou ganha sua independência financeira, ele está automaticamente aprisionado a outra coisa. Ele não pode mais sair daquilo. Ele automaticamente, no ganho que ele teve expressivo de passos em direção àquilo que ele buscava, achava importante, ele se distanciou de outras coisas. Agora não tem como mais levar família, não tem mais como conjugar esse verbo, não tem mais como juntar as coisas, não tem mais como proclamar uma família unida. É minha família lá, eu aqui, onde está fulano lá e aqui. Há coisas que ficaram. Existem coisas que ficaram no tempo, foram abandonadas deliberadamente ou foram negociadas e foram deixadas de lado e que nunca mais se vai retomar. Não se você continua nesse ritmo. Então, nesse lado, o homem, porque eu estou novamente enfatizando aqui a questão de Davi, respondendo porque muitas pessoas exatamente conquistam isso. Conquistaram agora o seu momento de melhor financeiro e dizem assim, agora que nós temos tudo, não temos nada. Agora que nós conseguimos dinheiro, a mulher resolve me deixar, o filho resolve aprontar, ou resolve acontecer isso, aquilo. Por que isso? Você admite que você estava errado? Você vê Paulo como um vitorioso no que ele está falando, no final da vida? Você consegue entender Jesus um vitorioso sendo crucificado? Você se acha um vitorioso? Você se acha equivocado? Então é exatamente esse ponto que as pessoas não querem tocar, eles querem ir empurrando com a barriga, eles querem ir levando essa sujeira, até que uma hora o vento bate, espalha, chega uma visita, a vergonha está feita e tudo quanto é coisa. Então aqui nós estamos vindo em direção à verdade. Mas agora o que o homem não percebe, ainda outra coisa. Por que, então, eu consigo uma coisa e perco outra? Consigo uma coisa e perco outra? Ou por que eu não consigo, então, se você está perseguindo a felicidade, você ainda não encontrou. Você talvez tenha encontrado dinheiro, talvez você tenha encontrado um lugar, algo que gosta, mas se você não encontrou a felicidade, opa, apareceu só a palavra felicidade, completo? Isso daí é jargão, reverendo, isso aí é coisa de novela, de filme, não é não. Lê de engano seu. Corrija-se, por favor. Você está muito fora do propósito de Deus quando pensa desse jeito. Você não está aceitando o propósito de Deus para a tua vida. Você está se relegando agora a ser um pedaço e não por inteiro.
Você aceita correções, você aceita estudar mais 5 anos, você aceita fazer um longo estágio, você aceita mudar de cidade, de país, para se adequar a uma realidade profissional, para buscar um sonho. Mas aqui não pode mexer. Não pode mexer na questão minha espiritual. Não se pode falar, não se pode mexer, não se pode dizer. E por isso você não vence. Por quê? Porque você não sabe quem está enfrentando. Você achou no ano passado que se você tivesse mais qualificado, você seria mais aceito. Tá, mas não era. E por fim, você achou também que agora, se você tivesse equipamento, se você tivesse uma boa equipe, você faria. Você conseguiu, mas não dá. Por fim, você leva anos nisso e daqui a pouco descobre uma coisa que vai derrubar você. A tua idade te condena. Você não é mais apto para o mercado de trabalho, ou você já é superado pela idade de outras pessoas. Agora, uma coisa te derruba. A tua idade. E vai se aposentar. E as empresas não vão querer. Ou já não é mais aquilo. Teu tempo passou. Você perdeu. Você perdeu. Você continua perdendo. Então como é que nós enfrentamos isso? Como é que nós encontramos esse ponto? Onde está o mistério disso? Então quando Davi veio enfrentar aquele homem, era louco Davi também? Ou ele estava ali, preparado por Deus para nos entregar uma mensagem? Aí você pode dizer, não, mas Deus nomeou o pequeno Davi. Lá quando Samuel foi junto do pai dele e tudo mais, escolheu, lá com Jessé, e escolheu um dos filhos, até equivocadamente, esperaram até ele chegar. Você conhece essa história, 1 Samuel. Então, aí o que acontece? Então, Deus escolheu ele, sim, mas escolheu para quê? Escolheu para nos deixar o ensinamento? Escolheu para nos avisar? Tem algo errado nisso? Não, mas o exemplo que é o certo, o exemplo que é o principal. E o que Deus está nos falando então? Você vai continuar falando de Davi e Golias como uma alegoria ou como uma história animada no cinema? Meu querido, quando o rei dos filisteus disse assim, para que nós não tenhamos aqui todo esse contingente ali se degladiando, perdendo, se desgastando, criando, nós vamos propor o seguinte, nós vamos nomear um. Só que o nosso é gigante. Mas quem é esse gigante? Você pode buscar dentro dos estudos a origem dele, o motivo pelo qual, é até interessante. Mas não é isso que importa de verdade. O que importa é o que ele quer dizer com isso. Aquele gigante é o inimigo que quer te derrubar. E ele elege alguma coisa que é capaz de derrotar você, sim. Só tem uma coisa que pode derrotar você, meu querido. Só tem uma coisa que é o guerreiro que se coloca na tua frente para te derrotar. E o que seria? Ele diz, eu vou eleger aquele gigante que nenhum deles pode vencer. E esse gigante se chama o quê? Se chama pecado. Esse gigante se chama o pecado. Vamos nomear o pecado maior, porque esse povo não é o que hoje eu posso dizer que antes não era. Esse povo não é crente. Esse povo não é evangélico, não. Esse povo aí é um povo disfarçado, povo que está brincando de igreja. Vamos nomear o pecado. Vamos esfregar na cara deles. Vamos desafiá-los com o pecado. Esse é o inimigo que está nos desafiando todo dia. Esse é o inimigo. E o povo de Deus está acuado, com o rei e com tudo. Porque tem muitas autoridades dentro do círculo eclesiástico e tudo nesse tempo. Autoridade que não falta nesse tempo. Mas as autoridades estão abrindo espaço. Como Saul estava abrindo, porque estão sentindo que eles não estão formando verdadeiros guerreiros a ponto de lutar contra o Golias desse tempo, o Golias da tua vida, O Golias da tua vida é o pecado. Mas daqui a pouco vem aquele menino escolhido por Deus, assim como Jesus é conhecido pelo menino Jesus também. Veio aquele menino
Aquele menino que diz, eu não quero essas armas, eu não quero essa parafernália de vocês, porque isso não ganha. A natureza do que eu vou lutar é outra. É muito simples como derrubar o inimigo. E Davi derrubou o inimigo antes dele entrar no campo de batalha. Davi já veio com a vitória em mãos. Deus já tinha dado essa vitória para Davi. E você também. Então agora vamos lembrar aqui, vamos voltar. Neurolinguística, vamos fazer agora um grande evento para dizer que você é o maioral, que você pode, que você é firme. Vou usar até alguns versículos da Bíblia para dizer que você tem que se acreditar, que você é forte e poderoso, que você é e tudo e tal. Esse era o exército de Saul. Esse era o exército aparelhado nas coisas do mundo. Esse é o exército de homens que não vence o lado espiritual. Esse é o exército de homens que não sabe como transpor, como vencer o grande gigante. Quantos dias eles ficaram esperando lá até que nomeasse alguém? Por que de cara não foi alguém brigar com aquele gigante? Por que os crentes não estão enfrentando o gigante hoje? Por que eu não saio à frente? Por que eu levo o meu caso para fulano, para ciclano, para lá e para cá? Por que eu não enfrento? Por quê? O que há de errado? Eu conheço a história. O que me falta? Eu vou dizer o que falta. Nós estamos aprendendo a acreditar na força do braço, da inteligência, de tudo isso que vai morrer e que perece. Estamos sendo motivados, estimulados à derrota, a uma vitória temporária. Eu vou te dar agora um alimento, mas esse alimento, ele não é um alimento que vai te manter firme durante o dia. É o alimento que você vai matar a tua fome agora. Daqui meia hora você vai estar com fome. Não é o alimento que tem substância, que é o alimento que é rico em vitaminas, que te mantém ativo. Não, eu vou te dar alguma coisa para comer. Então nós estamos comendo e não nos alimentando. Estamos comendo com o mundo, as coisas do mundo, as porcarias do mundo. E estamos também digerindo tudo que o mundo está produzindo, que a grande maioria é porcaria, que no campo de batalha não vence, não mantém um guerreiro em pé, não é capaz de pôr ninguém à vitória. E estamos regurgitando isso, e estamos sofrendo nisso, e estamos também defecando essa nojeira. É isso que está acontecendo esse tempo. Então essa comida nossa do mundo é uma comida de homem. Ela não é uma comida para guerreiro enfrentar o verdadeiro inimigo. Não é assim que se responde. Mas Davi não tinha essa parafernália, esse aparelhamento, ele não tinha essa ideia, ele não tinha essa motivação. Lembre que quando foram escolher, quando Saul chega na casa de Jessé, ele diz, um dos teus filhos, chama os teus filhos. Chamaram todos os filhos, mas não está faltando ninguém, porque Deus não me disse que é algum desses. Aí ele diz, espera, tem um pequeno que está lá cuidando das ovelhas, está lá, tal, um ruivo, um pequeno, que não era do casamento legítimo igual aqueles irmãos, era de uma outra mulher com Jessé, e não a própria mulher dele, que agora gerava os outros filhos, por isso desprezado, cabelinho ruivo, franzino, não era bonito, tudo diferente. Até que ele entra, e aí está a identidade dele ali. E hoje, nós estamos vendo muita gente ser mostrada, os pais apresentando muitos filhos de derrota. Filhos que vão lá, ficam na margem, ficam como se estivessem guerreando, porque muita gente sai para a batalha, dá a impressão que está lutando todo dia, ele está buscando ali seu pão de cada dia, ele está defendendo, ele está entrincheirado, como quando Davi, aliás, eu quero que você veja isso, quando Davi vai levar comida para os irmãos, eles estão escondidos à quadra, ele vai trazer comida, eles estão ali na defesa, eles estão ali defendendo a sua honra à distância, com medo. Isso é o povo de Deus hoje. Isso é o povo de Deus hoje. Esse povo que, na verdade, se diz um povo de Deus, mas que não está dando resposta de povo de Deus. E de repente aquele menino chega e diz assim, meus irmãos me mandaram embora, não acreditam. Meu pai não acreditava em mim, tanto que quando o Samuel chegou lá, ele nem me mostrou, me deixou eu lá no campo. Daí, se não fosse o servo de Deus, se não fosse o profeta perguntar, eu teria sido nem apresentado à mesa. Então, que motivacional teve? Que apoio teve Davi?
Qual era o apoio que o mundo dava a Davi? Nem em fisionomia, nem em estatura, nem em peso, nem em beleza, em nada. Mas o que houve com ele? Daqui a pouco ele sai ali. E no meio que quando Saul então indagando, como quem diz assim, o que esse louco quer fazer lá? Porque Saul já via a batalha perdida. Saul já sabia que não, já tinha perdido. Saul estava amedrontado, acuado, envergonhado, derrotado interiormente. Só tinha o nome de rei, como muitos têm. Nome de rei, nome de empresário, nome de doutor, de professor, disso, daquilo, de pastor, de como. Só tem o nome, só tem o título. Mas já estão derrotados. Porque eles não venceram, porque aquele inimigo lá era o inimigo pessoal de cada um. Aquele inimigo diz, eu vou aniquilar todos vocês de uma única vez, porque eu conheço a fraqueza de vocês, eu conheço a covardia, o quanto vocês são covardes. E todo aquele que não enfrenta o evangelho verdadeiramente é um covarde. Ele é um covarde. É um covarde, sem sombra de dúvida. Então naquele momento ali, aqueles títulos caindo por terra, e Saul estava pensando assim, eu vou mandar alguém. Ninguém quer ir. Eu não quero ir. Mas não quero ir por quê agora? Porque estava defendendo a honra e sabia que seria marcado na história como a vergonha. Então nós também tememos isso a cada momento que nós vamos para o campo de batalha ou nos arredamos. A pessoa diz, eu sou tímido, eu não sou preparado. Não, é vergonha. É vergonha. A vergonha de falhar. A vergonha de estar ali e saber que eu vou ser reconhecido agora na história como o homem que o outro cortou no meio. E sabe, sei lá, o que aquele gigante faria com aquele cidadão que ele pegasse. Sabe, sei lá, o que ele ia estraçalhar aquele cara, ou se ele não ia sair comendo o coração dele, ou qualquer coisa, para fazer o teatro, né? Mas ele não conseguiu chegar no menino. Porque a batalha foi definida justamente ali antes. Quando então, agora, Saul indignado diz assim, mas por que você acha que você vai vencer, piá? Você é doido? Quem é que te pôs essa loucura na tua cabeça? Quem é que aventou uma coisa dessa no teu coração? E o Saul ficou olhando e disse, será que é mais um louco? Mais um doido? O que será que tem esse piá? E Saul foi tratando devagarinho, mas permitindo. Tratando devagarinho, mas permitindo. Digo então que vá ele, que seja envergonhado ele, mas não eu. Só que ele não sabia que aquele piá, aquele moleque, aquele pirralho, ele moralmente, ele estava muito forte. E quando então ele disse, eu vou te dar o exemplo das façanhas que você não conseguiu. Você conseguiu o título de um rei, mas você não matou um leão, você não afugentou um urso, você não defendeu ovelhas, você só tem o título. Mas isso no campo humano, agora eu vou dizer o que vai fechar tudo e o que você vai escancarar a porta para mim. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Ainda Saul tentou colocar armadura no menino. Você veja como Saul era um covarde, como Saul era destituído verdadeiramente de intimidade e de proximidade, como muito crente é. Destituído desta condição de consciência. E quer vencer no mercado de trabalho, e quer vencer na vida, e quer vencer em tudo. Como é que você vai vencer, meu querido? E Saul é assim, era um perdedor, e tanto que a história dele só degringolou. A história dele nunca mais se firmou. Foi desgraça em cima de desgraça para ele. Ele foi uma vergonha. Mas aquele menino disse o que ele não... Por que agora, menino? Por que Deus não me escolheu alguém mais, com mais feição de homem, um homem formado? Por que um menino? Deus está falando de uma inocência. Deus está mostrando que nos quer assim, essa inocência de acreditar nele. Essa inocência de não se apavorar com o mundo, não se deixar enamorar pelo mundo, se envolver, se ser seduzido pelas propostas do mundo.
Ele está falando de um coração puro que lembra o que deve ser lembrado. Quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer aqueles dias de vitória. Eu quero trazer o poder do meu Deus, a autoridade do meu Senhor. E quando contavam histórias a respeito dos feitos que Deus fez no deserto, na saída do Egito e toda a caminhada do povo de Deus, é isso que fica na minha mente, a vitória do Senhor. É quanto eu sou mais junto de Deus. Não, mas você vai cheio de olheira para o trabalho, você vai para os teus concursos, você vai cheio de livro, você vai cheio de macete, cheio de cursinho na cabeça, cheio de coisa, você se perfuma, você vai, isso. Só isso que você pode fazer. Agora, o gigante, você não consegue chegar nele. Você não vai vencê-lo. Porque o gigante, ele é espiritual. O gigante chama-se pecado. Então, quando Jesus disse, eu venci o mundo tereis aflições. Mas lembrem, eu venci o mundo. Ele está dizendo exatamente isso. A vitória está em mim. Porque o pecado, ele aniquila você. Ele aniquila as tuas chances. Mas, reverendo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, e você também não sabe o que é pecado. Você também não conhece. Você não sabe o que é proximidade com Deus. Quando você se julga assim, quando você se acha assim perfeito, você está dentro de um código de conduta humano que varia de região para região. Eu disse em uma dessas lives nossas que tem tribo que é uma honra o vô, o pai ou o mais velho ser morto pelo filho. A paulada, eles matam ele a paulada. Quando ele fica velho é uma honra. Então para eles isso é um código legal, é uma coisa certa. Outros povos, a mulher quando casa, na noite de núpcias ela não se deita com o marido, ela se deita com os convidados. Depois, passado 2, 3 dias que ela se refaz, aí ela não olha para mais ninguém. Ela é uma pessoa que ninguém pode nem levar o olhar para ela. Está no livro de história isso, real. Mas é uma conduta de um povo. Agora, o que você quer crer, o que é verdade, por que nós temos a Bíblia? Para isso, agora eu vejo que pessoas estão indo no mercado de trabalho. Sabe por quê? Justamente é pelo pão de cada dia, porque as pessoas estão... A sua vida está virando trabalho. A sua vida está em ser empregado ou não. A sua vida está em ganhar bem ou não. A vida espiritual, que é o que faz você vencer o Golias, isso não interessa. Então o povo está escolhendo ser derrotado. E vão acabar com depressão, vão acabar com uma porção de desajustes, uma porção de problemas, uma porção de doenças, vão acabar de uma forma vergonhosa, como acabou Saul, como acabou os outros, como o exército não foi lembrado com honra. Assim vai ser a vida daquele que não entender, porque nomearam agora, porque buscam agora, porque colocaram a sua vida agora. Uma pessoa de sucesso não é uma pessoa que está junto de Deus, é uma pessoa que é rica, uma pessoa que cabeça. Aí você vai ver, vai seguir aquele menino que é um crânio, que é um hacker, que é isso, que é aquilo, que é um crânio ali. Um menino desajustado, um menino cheio de problemas, menino ou menina. Então essa excentricidade, ela é bem recebida no meio empresarial, industrial. O cara é um doido, mas não importa, ele resolve os problemas. Mas o cara é pirado da cabeça, o cara é muito louco, não importa. Então, com quanto ele faça, o que importa para nós é o dinheiro. Se a vida dele é um inferno, é uma desgraça, é problema dele. Só não deixe ele morrer, que ele é importante para a empresa. Então é isso, as pessoas estão nomeando a sua derrota nesse tempo. Mas, reverendo, não tem que... Claro, meu filho que tem que trabalhar. Davi depois não foi rei. Davi depois não errou e não se levantou. E não é uma luta constante. Davi não foi vencedor, né? A história de Davi não se encerra ali na luta com Golias. Ele continua enfrentando os Golias que apareceram. Porque ninguém fala quando ele enfrenta lá Úrias, quando ele enfrenta os pecados dele lá para frente, quando ele contrai doenças vergonhosas pelo mau uso da sua relação com mulheres e tudo. Por que não se comenta isso? Então agora o homem que sai um pouco da inocência, que conhece, agora ele também vai enfrentar os seus Golias. Não foi uma única vez que ele enfrentou Golias, não. Agora nós
temos que tomar o exemplo daquele que venceu. E temos que saber que só vamos vencer. Por isso que você diz assim: meu Deus, eu fiz tanto para morrer na praia. Eu me dediquei tanto para morrer na praia. Eu me doei tanto para aquele homem ou para aquela mulher e fui abandonado. Mas eu dei minha vida pela minha família. Minha família, qual é? Então me conte, me explique aonde está a ruptura. O que é que faltou nesse ingrediente? O que é que faltou nessa receita pelo qual o teu bolo não deu liga, a tua comida não ficou boa? O que é que faltou? Sim, deu errado, não consigo comer. Tá ruim de tragar. Tá ruim de consumir. É feio, eu não gosto nem de lembrar. Por que deu errado? Por que nós não pensamos nisso? Por que essa dificuldade, essa relutância de não ter Deus em nossas vidas? De saber que nós vencemos tudo, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu querido, qualquer problema, aonde você estiver, teu emprego, o que for, ele vem depois, meu querido. Primeiro vem Deus. Se você não está apto, por isso eu comecei perguntando: você acha que Paulo foi um vencedor? Porque se você acha o Paulo um coitado, como muitos acham Jesus um coitado, é um coitado que disse: eu venci o mundo. Isso não vale. Fica a imagem de um derrotado na cruz, é isso? A imagem de alguém sofrendo, apanhando, sendo humilhado, a chicote, a cacete, até o último minuto da sua vida. É essa a imagem que você tem, é isso a concepção que você tem de Jesus, que diz e que afirma e que nos mostra e nos ensina: eu venci o mundo, então você quem é? Mas as pessoas insistem naqueles que caem em pé, morrem em pé, como se fosse assim uma múmia, mumificado. Ele não sai do salto, ninguém toca nele, é o poderoso, infeliz, derrotado, amedrontado. Tudo. Não venceu nada. Não venceu seu medo, não venceu suas expectativas, não venceu a sua história, não venceu a verdade, a mentira, e não foi capaz de conhecer a verdade, ou de vencer com a verdade. Então aqui, se você quer se desenvolver no seu trabalho, porque eu sou sim consciente de que precisamos de bons professores, bons médicos, bons profissionais em todas as áreas. Eu não sou contra nada disso. Você tem que vencer, querido irmão, melhor que você vença. Mas para vencer, só vencendo em Jesus. Daí você entra no consultório e diz: que médico é esse? Não cumprimenta, não olha na cara, mal educado, grosseiro, senta a boca em todo mundo. O que está fazendo aqui esse estrupício? Por que ainda é médico? Por que não abre, não dá lado? Agora uma vizinha nossa foi tomar uma vacina, a mulher maltratou ela para tomar vacina do posto de saúde. E uma pessoa grossa, amarga, azeda com a vida, com problema pessoal, está aí. Porque você pergunta: por que não abre espaço, não deixa tantos que estão querendo comer, estão precisando comer, abraçariam essa função com um sorriso, com gratidão? Não, está lá ela lá destilando o seu amargo, o seu azedo, a sua... Por quê? Porque é uma derrotada. A pessoa que está trabalhando feliz, alegre, contente, sorrindo, não raro você vai ver, ele tem motivo para aquilo, ele tem a fonte dele, ele está ligado a algo, que é Deus, ele crê, ele... Não raro, está ali. Não sempre também. Mas certamente os que estão ligados a Deus serão assim. Às vezes o outro está feliz porque está sendo enganado também. Mas o que está com Deus, ele é assim. O que tem essa consciência é assim. Porque ele sabe que cada dia ele está vencendo. Porque o inimigo está aparecendo, ele está vencendo. Está vencendo, está vencendo. E está vencendo como Davi. Quando Davi diz: quem é incircunciso para afrontar o meu Deus vivo? Quem é aquele que vem dizer que eu não sou nada se eu tenho a palavra de Deus que é vida na minha mão? Agora, se eu não encarar isso aqui, eu viro o Saul da história, que também sabia, tinha a palavra, mas não tinha ela dentro de si. Você quer vencer, meu querido? Só tem um jeito com Deus. Ai, reverendo, mas eu já estou lá na frente, você só conseguiu talvez posição ou dinheiro. Está em dia com o teu coração? Está feliz mesmo? Está tudo bem? Se não está, você não venceu. Você pode, se você acha que está bom para você isso, ou você venceu acamado, mais dentro de hospital do que no trabalho,
mais derrotado. Você acha isso vitória? Você acha? Então, chegou uma hora que temos, como o próprio Paulo diz, separar o que é menino dos homens. Você é um homem ou você é um menino que fantasia? Está fantasiando no tempo de ser homem, que daí está errado. Tudo certo com o menino, no tempo dele de menino. No tempo de homem, não. Não podemos pensar como meninos, somos homens. E você tem que pensar com a verdadeira vitória que já te foi dada. Você não precisa estímulo de ninguém. Você precisa se achegar a Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá bem, meu querido irmão? Eu deixo isso claro, porque se Deus abençoar, eu não vejo nada de errado de eu orar e pedir também para que muitos empresários, muitos industriais, muitos médicos, muitos professores, muitos profissionais liberais de diversas áreas, e todos sejam felizes, e todos tenham. Você acha isso possível? Claro. Você acha que eu sou contra? Você acha que eu sou contra de você ter uma vida de abastança? Você acha que eu não apoio o fato de você ter uma vida com muito conforto? Claro que, qual é o problema nisso, querido irmão? O problema é quando você vende a tua paz. O problema é quando você abandona Deus. O problema é quando você acha que pode conseguir isso sem Deus. Que você pode conquistar tudo pela tua inteligência, pela força do teu braço, pela tua esperteza, por você ser influente. Então e o homem, ele tem uma característica, ele tem uma capacidade tão grande de esconder a desgraça, porque os grandes que caíram, eles escondem, mas quantos assumiram verdadeiras fortunas e aquilo não durou um ano? Quantos receberam como legado histórias brilhantes e acabaram pondo por terra, porque o caminho que eles fizeram foi outro. Nosso caminho é com Jesus. Eu venci o mundo, e ali o Senhor diz: tenham paz, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, é porque Ele está contando e está nos chamando para nós vencermos também. Tá certo? O Golias está ali. Vai deixar de estar a partir de agora com o teu posicionamento em Deus. Você vai voltar a ser menino e ter aquela fé de menino nesse sentido. Menino, que eu quero dizer, uma fé pura. Você vai lembrar como uma coisa mais rica. Vai voltar esse tempo no sentido de retomar o que te resta nas mãos e dizer, agora como Davi disse, eu quero nessa inocência e sinceridade dizer que ninguém pode com Deus, com aquele que anda com Deus. Ninguém pode afrontar Deus. Primeiro você tem que ser verdadeiramente entregue e estar convicto disso, que depois ninguém vai te tocar. Mas enquanto você for um vendido, enquanto você for uma mercadoria na mão dos outros, que ora passa para cá, ora passa para lá, ora se vende para cá, ora concorda com o que não deve, então daí pode saber, o inimigo não vai te respeitar, ele vai te subjugar e você já é um escravo da infelicidade e da tristeza. Que coisa triste. Levante-se, meu querido irmão, levante-se moralmente. O Senhor está nos abençoando e eu desejo que você, de todo o coração, o teu pão de cada dia seja um pão de vitória. Eu desejo que você encontre, você saiba quem é que está te derrotando na verdade. Não é simplesmente a tua falta de capacitação, totalmente isso. Não é, eu poderia dar aqui bastante casos assim, para vocês verem que pessoas até não qualificadas chegaram a ter um sucesso muito grande. Eu posso dizer de clínicas que eu conheço, em que bons médicos trabalham, e a dona nem médica ela tinha um sonho, uma ex-dona de casa, tinha um sonho grande, tinha uma vontade de fazer o bem para os outros, montou uma clínica grande, tem grandes especialistas. Ela não entende nada de medicina, não fez curso de administrador de empresa. Se pode uma coisa dessa, né? Aí como é que você se justifica? Como é que você diz, como é que chegou lá, como é que conseguiu? Porque não é, meu querido, o mistério, o segredo, a bênção, ela está definida, está tão clara. É para você, é para mim, é para todos nós. Agora, se você não tiver com Deus, guarda teu dinheirinho, que vai aparecer novos cursos para você fazer.
Vão aparecer novas oportunidades de você entregar mais do teu tempo precioso de sono, de diversão, de tempo em família, para você se capacitar, se especializar na verdade, na derrota, que é o que o homem está amargando nesse tempo. Nós somos a vitória, com Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Obrigado, meu Jesus querido, maravilhoso, santo, poderoso, desde o chapeiro, desde aquele que está fazendo sanduíche nesse momento, está fritando uma batata frita, está começando um negócio, está vendendo o seu açaí, o seu queijo na rua, ou está vendendo fruta, ou desde o empresário, seja quem for, meu Deus amado, que todos nós nesse momento comecemos agora a enriquecer, que esses homens e mulheres que atentos agora, que são capazes de assimilar e aceitar a vossa palavra, possam agora assim determinar em suas vidas, e assim eu determino também em nome de Jesus, que começam a enriquecer a partir de agora. Essas pessoas começam agora a enriquecer porque elas estão começando a vencer o inimigo, elas estão começando a vencer o Golias que veio, o Golias que é o pecado, porque se achegando a Jesus, o pecado foge, o pecado é derrotado. Essas pessoas que estão agora no propósito de se aproximar com o Senhor Jesus, de ter no Senhor Jesus agora a vitória, porque ele venceu o mundo, assim como Paulo, combatendo até o último, disse: eu já combati o bom combate, mantive a fé. É a fé que nós precisamos agora. Meu irmão querido, determine a partir desse momento que você está sendo agora enriquecido, agora na essência, você está sendo enriquecido no contato com o Senhor, você está abrindo espaço agora para que a felicidade te encontre, você está agora determinando dentro do teu coração que não será mais enganado, que não, você está se libertando porque não será mais joguete deste mundo que está agora fabricando exércitos que só tem volume e são derrotados por uma única afronta, com um único pecado capaz de derrotá-los. Você está se nutrindo no Senhor, na palavra de Deus, você está se fortalecendo, e aí os títulos que você terá, seja qual for o título teu, seja qual for a cadeira, a disciplina que você for, a profissão que você for abraçar, a atividade que você for desempenhar, você será mais que vitorioso, sim, e será por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Deus o abençoe de todo o coração. Minha esposa tem algo para que eu possa, tem algum nome que se queira que fale alguma coisa? Eu estou sem meu nome aqui, queridos irmãos. Irmã Lúcia, mandou um abraço. Irmã Lúcia, querida, abraço, povo lindo nosso, que Deus os abençoe. Deve ter sempre nossos irmãos que seguem aqui esse momento, essa live, né, minha irmã? Sim, todos eles, né? Então sejam todos abençoados grandemente. Todos muito abençoados. Vamos ver aqui se dá. Irmã Valesca, Deus abençoe. Irmão Freire, irmã Patrícia Zenati, Liara, querida, irmã Lúcia, Giovanni, Nemarita, Arcila, Débora, Rosmari, Ana Carla, irmã Janete, e mais o Nicolas aí, querido. Gente, estamos nos preparando, a irmã Sirlene, para a verdadeira vitória. Não brinque com a sua vida, por favor. Não brinque. O mistério está sendo revelado a cada momento. Hein? Os irmãos estão falando que amam vocês. Eu amo vocês também, queridos irmãos. Amo. Temos um povo espalhado aí por várias cidades. Que Deus os abençoe e que a vitória de Deus os alcance agora, porque vocês vão liberar a vitória na vida de vocês. Compreendendo? Você está liberando agora a vitória. Você está dizendo: eu vou vencer. E claro, só que agora não é um motivacional apenas. Só que agora não é uma frase de efeito. É algo que está impactando o teu coração. Porque você sabe que agora você caminha com Jesus, caminha com Deus. Não tem para ninguém. Tá bom, meu querido irmão? Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por aceitarem ser um povo vitorioso. A igreja do Senhor Jesus não é a igreja que se arrasta, não é a igreja que mendiga, não é a igreja de flagelo. A igreja do Senhor Jesus é a igreja que celebra a sua vitória, porque o sangue já foi derramado, o sofrimento já foi vivido. Agora nós só temos que viver a verdade do que Ele nos deixou, que é a vitória nas nossas mãos. Irmã Jéssica, querida,
Aqui, irmã Júlia também. Deus abençoe vocês, meus amados. Não posso enxergá-los aqui, ter visualização de vocês, mas eu vislumbro o que lhes aguarda. Vamos compartilhar isso juntos. A vitória de cada um de vocês e de nós todos como povo de Deus. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Até sexta que vem, se Deus permitir. Amém, queridos irmãos? Obrigado, Senhor Jesus.